Olá, alunos do 8º ano da Escola Municipal Cora Coralina, alunos da turma 1801 e 1803, professor Newton. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre álgebra, tá? Só lembrando para vocês, pessoal, que esse é um vídeo de explicação, ok? E é com base na apostila que vocês têm em mãos, tá? Lá na página 119 e 120 vocês vão encontrar esse tema, o tema álgebra, tá? E essas atividades, elas são as atividades relativas ou referentes a essa semana, 29 de junho de 2020, tá bom? Então, pessoal, a primeira pergunta que vem à nossa mente, ou que vem à mente de vocês, eu sei que a matemática, nós sabemos que a matemática ela tem divisões, né? Ela tem, por exemplo, a aritmética, ela tem a álgebra, tem a trigonometria, tem a geometria. Bom, mas a pergunta é, o que é álgebra, professor? Para que isso serve? Muito bem, então a pergunta que não quer calar está aqui, o que é álgebra? Então, é parte da matemática que generaliza a aritmética. O que é aritmética, professor? É a parte da matemática, galera, que estuda soma, subtração, multiplicação e divisão, as operações básicas. As 4 operações básicas chamam-se aritmética, ok? E o que a álgebra faz? A álgebra pega isso tudo, generaliza, ela substitui números por variáveis, tá bom? Por letras, ok? De forma que a gente possa equacionar, que a gente possa transformar cálculos muito difíceis, a gente possa simplificar, tá bom? E aí na apostila de vocês tem um exemplo nesse sentido, é um exemplo bem básico, bem fácil de vocês entenderem. É esse exemplo aqui, ó. Felipe pretende construir uma casa em um terreno próprio. No entanto, Felipe não abre mão de ter uma área verde para ele e para sua família, tá? Essa área aqui, na verdade está aparecendo em azul, mas aí na apostila de vocês está em verde, tá bom? E aí faz a seguinte pergunta, pessoal. Qual é a expressão que representa a área verde tão desejada por Felipe? Bom, então olha só, esse aqui é todo o terreno, tá bom? Todo o terreno de Felipe. Diga de passagem, um baita terrenão, né? 50 de comprimento por 30 de largura. É um sítio praticamente, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos começar a analisar o seguinte. Ele quer essa área verde. E essa parte aqui, de comprimento B e largura C, é onde vai ser construído a casa. Tudo bem? Então, nós podemos pensar da seguinte maneira. Olha, primeiro, o terreno do Felipe, tá? 3 vezes 5 é 15. Com os 2 zerinhos, ó, tá? Aprende a fazer conta, fazer cálculo, quando tem zeros. Então, você não precisa pegar e armar o 30 vezes 50. Cara, pega esses 2 zerinhos, já joga lá na resposta. 3 vezes 5 é 15, 1.500 metros quadrados. Tá bom? Então, todo esse terreno aqui tem 1.500 metros quadrados. Depois, o que a gente vai fazer? Pensar na área do terreno que vai ser reservado para casa, para construção, que a gente chamou a largura B vezes C. Então, tem que multiplicar as duas dimensões. É óbvio, né? B vezes C ou C vezes B, não importa. Beleza? Ok? Então, por último, nós vamos montar a expressão que representa o que deseja Felipe, ou o que Felipe deseja, né? Ou seja, a área verde. Para isso, devemos subtrair do terreno, ou seja, do total, tá? Do terreno, a área da casa, ou seja, 1.500 menos BC. Pronto, galera. Encontramos a expressão algébrica, tá? Expressões algébricas são aquelas que indicam operações matemáticas que contêm números ou letras, ou somente letras. Pode ter só letras, tá bom? Observe que
Os possíveis valores de B e C definirão o tamanho da área reservada para a construção da casa de Felipe e, consequentemente, o tamanho da área verde. Em outras palavras, quanto maior o tamanho, né, de B ou de C, menos área verde. Quanto menor, mais área verde. E menor o tamanho da casa, tá bom? Então, as letras B e C são variáveis dessa situação problema. Então, vamos lá. Vamos imaginar que as dimensões da casa de Felipe fossem B igual a 20 metros e C igual a 10. Já dá uma boa casa, tá, galera? Qual seria o tamanho da área reservada para a casa de Felipe? Qual seria o tamanho da área verde? Então, vamos lá. São duas perguntas. Então, área do terreno reservada para a casa de Felipe. Então, B vezes C, então, 20 vezes 10, 200 metros. Uma casa de 200 metros quadrados. Lembrando que o terreno tinha quanto mesmo? O terreno tinha 1.500 metros quadrados. Menos 200, ainda vai sobrar 1.300 metros quadrados de área verde, que dá para ele fazer uma baita, uma churrasqueira, com piscina, com pomar, com tudo que ele quiser, tá bom? Então o Felipe aí é rico, ele tem condições de ter um baita de um casão desse aí. Mas o que importa para a gente aqui? A gente pegou uma situação da vida real, tá? E transformou num problema, tá? E o que a gente fez? A gente pegou, em vez de só usar números, a gente usou letras. São as variáveis. Então, dependendo do tamanho da casa, tá? Quantos metros quadrados de área construída Felipe quer para casa, isso vai implicar numa diminuição da área verde. O inverso também é verdade. Quanto menor a casa de Felipe, mais área verde ele vai ter. Por isso é chamado de variável. Vai depender do tamanho, da largura e do comprimento BC. Observe então que ao substituir as variáveis por valores reais, conseguimos encontrar a área reservada para a construção da casa de Felipe e a área verde ao mesmo tempo. Valor numérico. Galera, gravem bem isso aqui, ó. Valor numérico. Tá? A gente já falou isso numa aula anterior. O que é valor numérico? É o resultado que se obtém das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis, ou seja, das letras, por números. Professor, como eu vou saber as letras? Vai ser dado, filho, tá bom? Assim como B e C, eles deram para a gente aqui, ó, B valia 20 e C valia 10, tá? Quando for dado uma expressão algébrica para você, e ele perguntar para você o valor numérico, é porque as letras, seja X, seja Y, B, C, A, não importa. Ele vai dizer que essa letra vale alguma coisa ou é igual a alguma coisa. Daí é só você pegar a letrinha, tirar, colocar o valor e fazer a continha. Tá bom? Muito bem. Então tá aqui, ó. Ele deu até alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, na variável B, se fosse 25 e a C fosse 10, seria 250. Então a área verde já cairia para 250. Vamos supor que B fosse maior, que lá o comprimento, né, fosse maior. E a variável C também um pouco maior. Então só teria a casa, o terreno da casa de Felipe, né, teria 700 metros quadrados, uma mansão, né, galera? Uma mansão. E de área verde 800, quase meio a meio, né? Então, isso é só um exemplo de como a gente pode usar. Galera, expressões algébricas, tá? Essa parte de álgebra é muito usada na matemática para solucionar diversos tipos de problemas. Então, esse probleminha simples aí da casa de Felipe já deu para dar uma noção para a gente do que é, como montar uma expressão algébrica e como encontrar o valor numérico dela quando as variáveis são dados valores para nós, tá? No caso B e C aqui foram dados alguns valores. Então, dependendo dos valores, ela vai assumindo números diferentes, tá bom? Então, uma expressão algébrica não tem um valor fechado, um valor único. Pode mudar de acordo com os valores das variáveis, que são as letras que estão sendo utilizadas na expressão. Explicação rápida aqui dos exercícios, tá? Escreva a expressão algébrica, escreva expressões algébricas que representem os perímetros das figuras planas.
Perímetro é soma dos lados, né, galera? Então, ele quer a soma desse lado, mais desse lado. Galera, quantas letrinhas L tem aqui? 5 mais 5. Se eu falar mais, eu vou dar a resposta. Você vai colocar aqui, ó, nesses retângulos, a resposta. Questão número 2. Responda com uma expressão algébrica as seguintes perguntas. Quantos dias há em X meses? Sei lá quantos meses? Eu sei que em um mês tem 30 dias. Ok? Então, praticamente, já dei a resposta aí. Quantos metros há em X quilômetros? Então, pare e pensa um pouquinho que vocês vão conseguir a expressão certinha aqui. Questão número 3. Escreva uma expressão algébrica que representa a soma de dois números. Escolhe duas letras, né, galera? O produto de dois números. Também. A gente viu até agora há pouco, né? B vezes C, né? Opa, já dei a resposta. Mas pode ser outra letra, tá, galera? Questão número 4. Escreva uma expressão algébrica que representa a soma dos quadrados de dois números. Isso aqui é importantíssimo. A soma dos quadrados de dois números, tá bom? Não é o quadrado da soma, é a soma de dois quadrados. É diferente do que a gente viu numa aula anterior. O quadrado da soma de dois números, ó, uma coisa é diferente da outra. Então, você vai ter que pegar aí dois números, somar, colocar entre parênteses, dois números, duas letras, na verdade, né? Ele já até deu as variáveis, ele quer que você use x e y em toda a questão número 4. E aqui, o finalzinho, o dobro de um número x menos o quadrado do número y. A gente está muito tranquilo, né? Muito tranquilinho. É o 7º ano, fez isso esses dias. Determina o valor numérico das expressões algébricas abaixo. Olha o que eu falei, pessoal. Ele dá uma expressão, só que para cada letra, para cada variável, ele diz que ela tem um valor. Neste caso aqui, o A vale 2 e o B vale 5. Professor, o A sempre vai valer 2 e o B 5? O que eu mais escuto é o aluno falar isso. Não, é uma variável. Neste caso aqui, está sendo 2, está sendo dado 2. Mas poderia ser 5, 10, 15, 20, 1000, sei lá. Tá bom? 3x menos 2y. X vale 2, y vale 3. Faz as continhas. A mais b quadrado. A vale 2, b vale 3. E assim por diante, tá bom, galera? No lugar das letrinhas, você vai substituir pelo número que ela está sendo representada. Ok? Então, galera do 8º ano, 8.1 e 8.3, e os demais 8º anos também. Professor, eu não sou seu aluno, eu sou aluno do professor Marcão, eu sou aluno do professor Vanderlan. Não tem problema, galera. Vai ser a mesma matéria que eles vão passar para vocês. Eu estou explicando, porque nós estamos nos ajudando uns aos outros aí nesse momento. Beleza, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.